Olá pessoal, me chamo Alisson. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma explicação do sonho que eu tive e fiz um vídeo, né? Para quem não viu, tá aqui no YouTube, eu vou deixar o link para vocês poderem estar assistindo e entendendo do que eu vou estar falando nesse vídeo. Bom, antes de ter esse sonho, eu estava passando por um momento de incerteza na minha vida, onde eu não sabia o que fazer, não sabia o caminho que queria trilhar, né? Eu já era cristão, já tinha um tempo de caminhada, onde eu fazia parte de uma denominação e durante esse tempo que eu tive lá, eu tive algumas desilusões, alguns momentos que me fizeram olhar para o homem e desistir da fé. Então eu fiquei muito tempo afastado, fiquei muito tempo sem fazer o que eu tinha sido chamado para fazer. Então, durante esse tempo aconteceu muita coisa, houve muita mudança na minha vida, muita coisa pesada, né? Muita coisa que realmente me distanciou de Deus. E eu tive esse sonho como um aviso. Na verdade, eu tive esse sonho e eu não sabia o que significava. E na época eu conversei com uma pessoa que hoje é minha esposa, e ela, com discernimento do Espírito, ela conseguiu me explicar e me mostrar o que aquele sonho estava querendo dizer, né? Então eu vou estar falando um pouco aqui sobre o que esse sonho quis dizer e vou estar colocando as referências bíblicas que você está acompanhando também. Bom, a primeira coisa do sonho que aconteceu foi eu estar caminhando numa trilha e estar sentindo sede, olhar para o chão e ver bastante água, tá? Nesse ponto tem um embasamento bíblico que está lá em João 4, 13 e 14 e também em Hebreus 10, 22, né? Nesses versículos a gente vê que se refere à água viva, né, que é o Senhor, e que no caminho que a gente está trilhando, ele muitas vezes aparece como água, e essa água é aquela que a gente bebe e não sente mais sede, né? É aquela água inesgotável. Então essa primeira parte do sonho era como se eu tivesse sido atraído para beber dessa água que não tem fim, né? Que é uma água que se eu e você beber, a gente não terá mais sede. Aí seguindo o sonho, eu acabei caindo do precipício, né? E soltei teia para me segurar na parede. A teia ela também tem uma simbologia na Bíblia, né? Eu vou estar passando aqui os versículos de referência, que está lá em Jó 8,14, em Isaías 59, 5 e 6 também fala um pouco. A teia ela representa a tentativa de se segurar em obras mortais que não serão aprovadas no fogo, né? A gente sabe que a teia ela é muito frágil, né? Então nesse sonho eu estava tentando me segurar numa parede com a teia, né? Usando a minha própria força. E a questão das mãos é lá em Lucas 13, 13 e em Deuteronômios 28, 8 e Êxodo 29, 24, nos mostra que a mão ela representa aquilo que a gente pode fazer, né? As nossas ações, o que está no nosso alcance, né? Porém, nesse sonho eu usei a mão, mas não a ferramenta certa. Eu estava usando a teia. A parede ela vai representar proteção, tá? Os versículos de base é Êxodo 14, 29, 2 Reis 22. Uma citação importante é dizer que enquanto os israelitas estavam atravessando o mar, as laterais do mar que se abriu eram como paredes que estavam protegendo eles.
O bronze, ele vai significar a justiça e o julgamento de Deus aplicados pela dureza da carne humana, tá? Os versículos são Deuteronômio 8:9 e Isaías 44, quer dizer, 48:4. E por último teve a questão da criança e dos dois guardiões dela, que no caso eram os pais, que remetia a fazer parte do avivamento que gerará frutos para a colheita, né? No primeiro arrebatamento. Vai estar lá em Apocalipse 12:5, tá? Então, o que significou esse sonho? Como eu disse no começo, eu estava numa fase da minha vida que eu estava perdido, eu não sabia o que fazer, não tinha mais fé, né? Estava num caminho tortuoso. Esse sonho me mostrou que o que eu estava fazendo nesse meu primeiro contato com a fé, eu estava fazendo com as minhas próprias mãos. Eu estava usando as minhas forças carnais para tentar me segurar na justiça de Deus, que era o bronze. Porém, a gente sabe que isso é impossível, né? Por isso que não deu certo, por isso que eu me desviei, por isso que eu não consegui me manter nos caminhos do Senhor, porque eu estava tentando usar a minha força de homem. E hoje, sabendo que depois que Cristo conquistou tudo na cruz, eu sei que não é com a minha força, né? Mas sim a força que Cristo dentro de mim gera. Então eu estava usando uma força errada, estava usando esforço errado. E isso tem um limite. E quando essas duas pessoas no sonho, que eram pais da criança, diziam que eu tinha chegado, que eu ia proteger essa criança, estava remetendo a eu cuidar do ministério. Lá em Apocalipse 12:5 vai nos mostrar que a criança é um fruto da igreja, né? Que eu entendo como um ministério. Sempre quando eu sonho com criança, um bebê, pegando um bebê, eu entendo que é um ministério que está nascendo, um ministério que está sendo gerado. Porque começa como uma criança, né? É a gente que tem que ir cuidando, a gente que tem que ir alimentando para que essa criança cresça, ou esse ministério cresça. Depois que eu tive esse sonho, eu consegui voltar para a igreja, eu tive uma visão diferente das coisas, Deus começou a ministrar no meu coração de forma que nunca havia ministrado, e eu comecei a entender o meu chamado, comecei a entender o que Deus queria de mim. E isso tudo foi uma virada de chave na minha vida, tá? Isso não faz muito tempo, eu voltei a caminhar com o Senhor não faz muito tempo, né? Já vi muita mudança na minha vida, depois que eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia. Durante esses vídeos que eu provavelmente vou estar fazendo mais, eu quero estar compartilhando e explicando, né, essas experiências que eu tive em sonhos e os significados delas, né, que tem feito muito sentido. Então é isso, espero que vocês gostem, tá? Comentem, compartilhem esse vídeo e se tiver alguma dúvida, se tiver algo que não fez sentido para você, deixa no comentário. Grande abraço e até a próxima.